Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, eu sou Vitor Taveira, essa é mais uma edição do Política ES, programa sobre política e poder no Espírito Santo. Lembro a vocês que podem assistir esse e outros programas no YouTube, no Spotify, só procurar lá pelo Século Diário, também em outras plataformas de áudio. E as informações sobre o Espírito Santo em geral você tem em www.seculodiario.com.br. Hoje, no nosso programa de política, recebemos aqui o Alberto Gavini, que é presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, partido do governador Renato Casagrande, que tem o maior número de prefeitos aqui no Espírito Santo, então um partido com muito poder, né, e muita influência, inclusive, para a próxima jornada eleitoral que vem aí no ano de 2026. Gavini, bem-vindo, obrigado pela presença, para a gente bater esse papo aqui um pouco sobre a política. Obrigado, Vitor. Obrigado também pela participação das pessoas que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. O PSB vai realizar, inclusive, na próxima semana, dia 23 de abril, o seu congresso estadual. Eu queria começar por aí para você comentar para a gente quais são as principais questões e pontos que vão ser discutidos, né, nesse evento. Tá bom. O PSB, esse ano, foi um ano de reorganização partidária, um ano em que o Brasil todo está nesse processo eleitoral, né? Um processo de reformulação dos seus executivos. Então, nós tivemos aí o mês de março dedicado aos congressos dos municípios no Brasil inteiro, inclusive aqui no Espírito Santo, todos os municípios fizeram um congresso, fizeram uma assembleia. Esse mês agora de abril é a vez dos estados e nós estaremos realizando, como você falou, nosso congresso estadual no dia 23 de abril, aqui na Praia do Canto, no Cerimonial Ferrari. E agora em maio, final de maio, 30, 31 e 1º de junho, vai ser realizado o Congresso Nacional. As temáticas, as teses, as temáticas da nossa discussão partidária passam exatamente pela evolução, pela formatação nova que o partido deve ter para enfrentar esses tempos atuais. Essa mudança de paradigma no contexto da política geral, né, no processo de encaminhamento da política. E além disso, nós teremos eleições, né? Então, nós vamos eleger um novo diretório aqui no Espírito Santo, vamos eleger uma nova comissão executiva, um novo conselho de ética, uma nova comissão executiva estadual. É um momento de confraternizar, mas também é um momento de fazer esse processo de renovação, um processo de construção de novo momento do partido. E o que você acha que são os principais temas que vão entrar nessa discussão, digamos, Então, politicamente? nós temos algumas coisas muito internas do partido, uma delas são tópicos de reformulação estatutária, outros temas são voltados para a dinamização da política no sentido de surgimento de novas lideranças, como, por exemplo, estará presente conosco o João Campos, que é o nosso companheiro prefeito de Recife, é um jovem, 30 e poucos anos de idade, neto de Miguel Arraes, filho de Eduardo Campos, que hoje se destaca como uma grande liderança, né, de centro-esquerda nacional e muito provavelmente será até governador de Pernambuco, então ele tem uma pesquisa mostra ele bem na frente, né? Ele estará conosco aqui junto com o governador Renato Casagrande. E ele é cotado para ser o próximo presidente nacional Sim, do partido. exatamente. Ele vai substituir o nosso presidente atual, que é o Carlos Siqueira. Então nós teremos lá por parte do nosso governador Renato Casagrande uma avaliação do cenário econômico e político do Brasil e do Espírito Santo, e ele também, com sua visão agora, se preparando para poder assumir o Partido Socialista Brasileiro a nível nacional, lá no Congresso do final de maio, estará aqui também colocando as suas linhas estratégicas de atuação dentro desse novo modelo, dessa nova visão do jovem, né, na política, que carrega um cabedal de formação em função da sua questão familiar, né, veio do avô, o pai, que, enfim, ele vive esse mundo, então será um momento muito interessante, muito novo, né, de renovação no PSB. A prioridade do partido para próximas eleições será o Senado, com a candidatura do Casagrande? Nós temos, evidentemente, primeiro ponto, montando uma boa chapa de deputado estadual. Nós estamos, né, nessa busca de estabelecermos, porque a bancada estadual ela é fundamental para poder tocar e organizar a política, também ajudar a organizar a política do Espírito Santo. Então vamos nos concentrar muito em ter uma boa chapa para deputado estadual e também para deputado federal, né? Nós temos que aumentar o nosso número de deputados federais no Brasil, o PSB tem que aumentar e o Espírito Santo quer contribuir com isso. Evidentemente que o nosso foco maior
vai ser com a eleição do nosso governador Renato Casagrande, governador para senador da República. Uhum. Essa é a nossa proposta, evidentemente que, isso tá vamos caminhando, mas hoje a nossa visão, nossa meta e nossa proposta é que a gente tenha o nosso governador, como senador da República. Uhum. O PSB não pensou na construção de uma candidatura própria para o governo? Não, do partido não, porque a gente entende que hoje nós temos um nome que nos atende bem, né, uma pessoa que está bem conectada aos nossos propósitos, que vem ajudando o governador Renato Casagrande de forma muito efetiva, né. Então a gente já tem um nome que é o do nosso vice-governador, que é a pessoa que a gente vai estar avaliando, que está avaliando, está conversando, para que se coloque à disposição, e o partido tem esse compromisso de seguir nessa linha política, colocada pelo governador Renato Casagrande. O Ricardo Ferraço, no caso, né? No caso, exatamente, Ricardo Ferraz. O Ricardo, inclusive, assim, ele foi parte do projeto, foi vice-governador do Paulo Artung, né? Sim, Hoje ele está como vice-governador do Casagrande, então há uma certa oposição e uma rixa aí entre os 2, mas, o que que você considera que diferencia, né, um governo do outro? Porque se especula que o Artung estaria, do outro lado. Eu vejo o Ricardo, consolida um elo de que é um projeto que tem muitas similaridades, né, um projeto de desenvolvimento econômico para o estado. No que, a candidatura do Ferraz se diferencia não só do Paulo Artung, mas também do Pasolini, que é o candidato que vem sendo construído como um candidato de oposição com força, né. sim. Olha, primeiro assim, tanto o ex-governador Paulo Artung quanto o nosso governador Renato Casagrande são 2 políticos de destaque no estado, né, 2 políticos que têm uma construção também técnica muito importante. O Espírito Santo tem 24 anos que tem bons governos, né, então assim, é importante que o estado melhorou muito, né. Hoje o estado do Espírito Santo, ele é o estado mais organizado do país, né. Você pode pesquisar em qualquer número que tem o Espírito Santo, aí você vai encontrar lá, estado que tem equilíbrio fiscal na categoria A mais, você vai botar o Espírito Santo em primeiro lugar, né, transparência em primeiro lugar, educação, ensino médio em primeiro lugar, você pega o fundo soberano, só nós temos fundo soberano, né, que é uma poupança de futuro, capitalizada pelos royalties do petróleo e pelas grandes empresas, né. Foi esse fundo soberano foi considerado o terceiro melhor fundo pela sua dinâmica, pela sua formatação e sua gestão, terceiro melhor fundo do mundo, o melhor fundo da América Latina. Então, como é que o Ricardo entra? O Ricardo, ele tem essa formação. O Ricardo, ele está preparado por causa disso, porque ele é uma pessoa que pertenceu a foi vice-governador num determinado momento, na época da história, e agora no outro momento. 2 histórias com muitas atividades, muitas ações boas para o estado. Então, eu acho que ele se constitui exatamente nessa pessoa preparada para dar continuidade a esse processo que nós temos hoje no Espírito Santo, que é um processo de inovação, né, de desenvolvimento. O Espírito Santo vive um momento, fundamentalmente, talvez o mais importante da sua história, o mais produtivo, né, com obras em todos os municípios, enfim. É é um momento em que eu acho que a gente tem que conseguir dar continuidade a tudo isso. O Espírito Santo tem que manter e tem que continuar, tem que ampliar isso que vem fazendo hoje, tá certo? As candidaturas que vão ocorrer, é natural do processo político. A gente não tem nenhum tipo de constrangimento, nesse sentido. Qualquer candidatura é própria, nós estamos no estado, no Brasil, no processo democrático. Aliás, nós queremos que fique assim, né, que apareçam muitas candidaturas e que a gente possa ter esse processo democrático constituído. E também está muito no início para a gente botar ponto final em tudo, né, está muito no início. Uma coisa que a gente assustou esse ano, Vitor, foi, a antecipação do processo político, né. Uhum. Nós estamos nisso há muitos anos, e esse ano foi assustador. Realmente. Né, nós já Virou o iniciamos, ano, a gente já estava já estamos assim, as já movimentações estamos acontecendo. movimentando, o caso do PSB, por exemplo, praticamente com a chapa de deputado pronta. Nós estamos ainda no mês de março, finalizando março, a gente fazia isso lá para outubro, setembro, então assim, as coisas vieram, a gente meio que atropelado, porque os tempos são curtos. Mas é isso, acho que o Ricardo é um cara ponderado, preparado, foi um excelente senador da república, né, e que a gente acha que ele tem esse perfil, mas vamos conversando, né, não tem nada ainda,
finalizado no sentido de que não se possa conversar com todo mundo. É possível conversar com todo É, o mundo próprio e ajustar. Casagrande também não É, de falou que deixaria acontecer as movimentações. Há ainda, né, ainda, o claro, Arnaldinho Borgo inclusive saiu, né, do Podemos e agora exato. vai se É, rearticulando. sim, Eh, Ele é uma figura, assim, uma coisa que os analistas vêm falando também é que a última eleição, por exemplo, especialmente consolida um perfil de uma nova geração. Aqui no Espírito Santo, as prefeituras, né, foi muito evidente que é, novos quadros estão surgindo e estão chamando a atenção, né. O Ferraz é uma figura mais ligada a um outro momento mesmo, né, uma outra geração da política capixaba. Eu não sei como é que vocês enxergam isso, se não é também um risco, e se vocês quer dizer, o que que vocês estão considerando caso, se essa posição já está firmada ou se ela ainda pode, mudar de acordo, porque temos o Sérgio Vidigal colocado, o próprio Arnaldinho, o Euclério, né. No momento, um grupo de partidos vem se colocando junto com o Ferraz, mas o próprio Casagrande falou que isso vai depender das movimentações. Isso é o mesmo para o PSB? sim, o PSB pensa da mesma maneira. A gente sabe que esses movimentos eles são justos e são adequados para o processo democrático. A gente entende que, Arnaldinho, Euclério, o próprio Vidigal e outros nomes que possam aparecer, vão se colocar no mercado e é bom sempre a gente lembrar que num processo de eleição para governo nós temos 2 turnos, né. Primeiro turno acontecem muitas coisas que vão ser concluídas só no segundo turno, né, então, primeiro turno é para isso, é para a gente colocar diversas candidaturas e o povo poder avaliar e levar 2 candidaturas para o segundo turno e lá então, as coisas se concluem. Então para nós não há nenhum tipo o Arnaldinho é uma pessoa muito próxima também do nosso Vocês grupo, não né. pensaram em levá-lo ao PSB? Agora que Nós, vai ser assim, demitido. nós estamos sempre o PSB aí eu falo pelo PSB, não falo pelo governador, né, que o governador tem as posições dele, evidentemente que, como governador, ele necessariamente não precisa pensar exatamente como o PSB, que a gente sempre falou, o governador Renato Casagrande é governador do Espírito Santo. Ele é afiliado ao nosso partido, mas ele governa para o estado, e o estado significa vários partidos, né. A coligação do nosso governador são com diversos partidos. Então a gente entende esse movimento que ele possa fazer, mas o PSB, está aberto a todas as conversas. O PSB, desde que sejam pessoas que tenham a nossa linha de pensamento próximo ao que nós pensamos, que estejam na base do governo Renato Casagrande, que é o nosso projeto o nosso maior projeto que nós temos. Hoje o governo Renato Casagrande talvez seja o projeto mais, exitoso do PSB no Brasil, né. É um governador de estado que está dando um show. Então, assim, esse projeto é um projeto que nós temos total carinho, total atenção com ele. Então, tudo que aglutinar em torno desse projeto, o PSB tem o maior prazer de participar, de conversar, de ajustar, de tentar fazer com que as forças políticas progressistas possam se juntar para continuar dando esse andamento feliz ao Espírito Santo. Agora, também continua aberto, né, por exemplo, a vice-governadoria é um lugar Sim, aberto, será que não sim, seria um lugar que o PSB pode postular como sim. um nome de confiança até do próprio governador, como que está Então, fazendo esse é, gesto de dar, né, ele vai ser o grande, ele vai ser o grande articulador, articulador, claro, né, claro, claro. dessa chapa de continuidade, né, desse projeto Sim, político. então nós, como PSB, somos um instrumento à disposição do governador para ajustar o processo político se for necessário, né. Se for necessário, o PSB está pronto para ajustar o projeto político da maneira que for mais adequado, né. É como você mesmo já falou, usando as suas palavras, Vitor, as coisas ainda estão no processo de discussão, de conversa, Uhum, né. Então tem que deixar andar mais, não dá para a ok. gente você sabe que tem um ditado na política, tem alguns ditados na política, alguns. Um deles é: a gente não antecipa problema, tá certo? Então o que nós fazemos é o seguinte, a gente vai tendo uma visão estratégica, uma visão de futuro, a gente sabe o que a gente quer. O que que a gente quer? Eleger Renato Casagrande senador. O que que a gente quer? Uma substituição desse governo que dê continuidade ou melhore. São coisas básicas para nós, são 2 pontos básicos. Essa é a nossa visão estratégica. Hoje a gente considera que isso pode ser feito através do nosso companheiro Ricardo Ferraz, né, mas não está descartado a gente ouvir os demais companheiros que estão no mercado, como você acabou de falar, não está descartado. Mas essa é a nossa visão de futuro, nossa visão estratégica. Agora isso vai ser construído no tempo. Quantas vezes um especialista faz um planejamento estratégico de uma empresa e como ela no meio do caminho ela tem que ser o planejamento estratégico tem que ser reformulado, porque é assim que é a vida são de muitas variáveis, né.
E eu tenho certeza que a coerência, o bom senso, esse sentimento de que temos que fazer o melhor para o povo capixaba, isso vai permear e vai fazer a gente tomar o governador, o próprio Ricardo, o Arnaldinho, o Clério, o Vidigal, nós do PSB, os partidos parceiros, nós, vamos com certeza tomar a melhor decisão para o Espírito Santo. Nesse tabuleiro da política tem também a segunda vaga do Senado, que eu acredito que o PSB não vai postular, né, já que ele vai estar colocando o Exato. governador, mas a chapa vai ter um segundo nome. Você já tem alguma algum favorito aí para Não, ocupar esse não, não, espaço? o PSB Essa vaga não está muito discutiu em ainda esse aberto tema, ainda, não, né, está muito aberto ainda, tem como eu muitos postulantes. nós estamos aí no processo de eleição nosso interno, então a gente vai deixar para conversar mais fortemente sobre isso depois de maio, né, tem muito tempo ainda, e é espe os nomes vão se colocar no mercado e nós vamos ir avaliando, mas pelo PSB não. O governador não sei, porque eu não conversamos sobre isso, mas eu não pelo PSB posso afirmar que nós não temos ainda nenhuma decisão nesse sentido. E você tá, né, deve ser reconduzido, né, pelo que você diz, nesse congresso para continuar na direção, continuar à frente, até porque como você já disse, já foi iniciado todo esse processo de discussão das chapas e o seu perfil é visto ali como uma pessoa conciliadora, né, porque o PSB tem uma diversidade e uma grande quantidade até, né, de prefeitos, de deputados, de vereadores, enfim, é um partido que tem um alcance nacional muito grande, né, quer dizer, estadual, né, nacional, não tem a mesma proporção que tem no estado, né, como um dos partidos com mais, cargos aqui. Como que tá esse processo? Quais são as metas, do partido, né, em relação, por exemplo, à assembleia, como você falou, quantos são, quantos vocês pretendem ter? Então, beleza. Nós tivemos nesse processo eleitoral anterior, vereador e prefeito, nós tivemos o melhor resultado da história do PSB. O PSB elegeu 129 vereadores, elegeu 22 prefeitos e 16 vice-prefeitos, né. Então foi um resultado muito bom, nós temos ainda 3 deputados estaduais, um deputado federal, temos o governador do estado. É um partido realmente que está bem à frente dos outros partidos no sentido de de autoridades eleitas, vamos dizer assim, né. Inclusive o É, Republicanos, que é o segundo, com essa movimentação do Pasolini, já teve aí umas 3 baixas, pelo menos de prefeitos exatamente. que saíram no É, sentido de dizer: "Nós não estamos nesse campo, é, nós estamos no campo do governador", né. exatamente. Mas os partidos que mais elegeu depois do PSB prefeito, acho que foi o PP, você elegeu 12, Sim. né. Enfim. Então, assim, foi um momento muito importante também o PSB do Espírito Santo, proporcionalmente, percentualmente, foi o que teve com a maior quantidade de votos do Brasil, né, proporcionalmente, evidentemente, comparando com o Rio de Janeiro, então, mas percentualmente nós tivemos o melhor resultado do Brasil, né, então foi um momento muito interessante. As nossas metas, né, eh, as principais metas nossas, eleger o governador Renato Casagrande para Senado, né, apoiar o projeto que dê continuidade ou que amplie as ações do governador Renato Casagrande, apoiar o nome para ser governador nesse sentido, né. Nós queremos eleger pelo menos 2 deputados federais, né, essa é a nossa meta, né. Queremos eleger pelo menos 4 deputados estaduais, né, essa é a nossa meta. Queremos acabar de organizar o partido, de forma que a gente possa melhorar o nível do nosso pessoal que tem vontade de ser candidato com um bom programa de formação política, com a parceria nossa do PSB estadual com a Fundação João Mangabeira, de maneira que a gente possa preparar nossa turma para poder exercer ainda melhor os seus a sua gestão, né, a gestão seus mandatos aí, né. Então a gente fez isso com os vereadores, nós fizemos mais de 60 turmas para vereadores, fizemos mais de 15 seminários e vamos fazer agora para deputado estadual, deputado federal, de forma para discutir políticas públicas importantes para o estado, né. Educação, saúde, segurança, inovação, empregabilidade, resolutividade, posturas também que possam melhorar o nível de atendimento das prefeituras. Então, é um partido que fez há pouco tempo atrás, menos de 2, 3 anos atrás, uma autorreforma nacional. Ficamos alguns anos debatendo a autorreforma, né, fizemos uma atualização dos nossos princípios políticos, das nossas posturas nacionais. Vamos sedimentar isso agora no Congresso Nacional. Então, é um partido de muita movimentação. E a gente quer manter essa movimentação, porque partido precisa ter movimentação para existir, né? A gente quer manter isso, e essa é a proposta dessa nova executiva,
que a gente vai colocar o nome à disposição muito provavelmente 23 de abril, né, e a ideia é que a gente possa, apresentar a nossa chapa lá, né. Hoje é o último dia de inscrição de chapa, então, vamos ver o que vai acontecer, se vai aparecer mais alguma chapa, tá certo? Mas em princípio a gente vai ter isso sedimentado, é brincadeira minha, já está tudo negociado evidentemente, não tem a possivelmente não aparecerá outra chapa, há um consenso, há uma harmonia, né, o PSB é um partido que tenta trabalhar muito junto, né, todo mundo muito junto, então participação efetiva dos deputados, das pessoas, dos presidentes, é um partido que consegue fazer isso, porque faz muita reunião. Se tem um partido que faz reunião e além do mais tem segmentos, nós temos 7 segmentos organizados no partido que funcionam, né, movimento popular, juventude, mulher, negritude, sindical, inclusão, né, LGBT, então são segmentos que têm voz e voto na executiva. Uhum. Então é uma participação muito efetiva dessas pessoas, Agora você falou de 2 deputados federais, né, hoje no tem o Paulo mínimo. Folleto, né, É, teria que dobrar essa bancada numa eleição que está mega disputada por tudo que tem acontecido nacionalmente, né. é. Os partidos estão fortalecidos, né, então a tendência é que, alguns partidos tenham eleito, né, 2, 3 às vezes, quer dizer, são só 10 vagas, mas assim, é uma eleição que está sendo muito, disputada com chapas muito fortes. Então quem que está, colocado hoje para compor essa chapa? Com o Folleto deve ir pra O reeleição, né? Folheto vai para reeleição, o Folheto vai para reeleição. Nós temos nomes, já, vamos assim, para deputado estadual, tá, a chapa é muito forte, a chapa é muito boa, tem nomes fortes, né, a nossa chapa é bem interessante. E para deputado federal nós estamos ainda estruturando a chapa, evidentemente, a chapa ainda é uma chapa. Deputado federal é um pouco mais complexo, porque a quantidade de votos é muito grande, né, para eleger Uhum. um deputado federal, vai passar de 40.000 votos. E tem que fazer pelo menos 200.000 votos para eleger um, né, e aí quem for eleito tem que ter mais de 40.000 votos, deve chegar a 41.000 votos. Então assim, precisa ter É, muita potência, né. é difícil fazer sozinho, né, o candidato fazer geralmente você precisa Não, dessa não chapa fa forte não para fa a chapa de colocar. deputado, estado federal, são 11. Teve o É, Givaldo na última eleição, a é, sim. Jaqueline, foram, Então eh então essa a chapa para você apresentar uma chapa no TRE são 11 pessoas, né, nós temos 10 vagas, mas a lei determina o número de vagas mais um, então isso dá 11. Então nós vamos montar uma chapa de 11 completa. Hoje nós temos o já certo que é candidato, o Foleta é candidato, o Thiago Hoffmann é candidato, né, a deputado Freitas é candidato a deputado federal, né, a Manuela é candidata a deputada federal, nossa secretária, né. Senador, deputado federal. Aí nós estamos conversando outros nomes, né, e vamos ampliar esses outros nomes. A gente pensa que, outros companheiros como o Vitor Coelho, que está hoje na Secretaria de Uhum. Turismo, tem um perfil bacana, acho que ele estamos conversando com ele, tá certo? E por aí vai, estamos ajustando as chapas nesse sentido. Nós temos nosso companheiro também, já de Pela, do IFSC, nós estamos conversando com ele, possibilidade dele vir ser candidato pelo PSB como deputado federal. Então vamos construindo essa aí com o tempo e evidentemente ainda temos um tema, temos que conseguir 11 pessoas. Além disso, que você está perguntando, tem um movimento também dos partidos para se juntarem, Sim, né. eu Isso ainda está, vamos dizer assim, incipiente, não é uma coisa finalizada, o debate ainda é um debate que não está maduro, mas existe a possibilidade do PSB, se juntar com outro partido, né, e aí a gente vai ver como é que isso vai se dar na prática. Então, como nós estamos construindo isso junto, e ainda tem tempo, e como que eu aí falei essa chapa de 11 ficaria dividida entre os partidos, né, exatamente, muda aí muda bastante. exatamente, muda Você tem bastante. que cortar e Acho que no congresso de maio, nacional, uhum, nós devemos ter um direcionamento melhor sobre isso, porque essas federações são criadas a nível nacional, e nós aqui temos que acatar, não temos como discutir. uhum. Aprovou a nível nacional, o estado tem que acatar, né. E tem que E se são adequar, inclusive muitas vezes tem acontecido de lideranças, exato. né, que E é uma não federação para necessariamente 4 anos, a gente uhum, não gosta, tem que ficar 4 anos junto, então é um casamento forçado, não tem jeito, uhum, né, ficar 4 anos junto. Então, é isso, como não é decisão do estado, é decisão nacional, a gente não tem o que dizer disso. Então a nossa postura está sendo no sentido de buscar os 11. Nós vamos para cima buscar 11 nomes. Caso haja caso haja uma federação, a gente vai conversar na uhum. frente como é que isso vai se dar. Quais são as conversas que o PSB tem feito nacionalmente? Internacionalmente, o PSB tem conversado com o PDT, que é um partido com a linha filosófica muito próximo de nós, né. Aí tem conversado, o Solidariedade tem feito a conversa a nível nacional também, enfim.
outros partidos vão surgindo aí. Tem também uma federação que está terminando agora, a do Cidadania. PT, né, do PT, Sim, PV, está Federação terminando. Brasil Então Esperança. então, de repente, ali vai ficar alguém solto também para se conversar, enfim, então, essa é uma conversa que eu acho que não vai dar muito pano para manga ainda, só vai ser decidido lá para abril do ano que vem, Uhum, muito provavelmente, porque para deputado estadual, deputado federal, a federação é mais fácil, uhum, né. Agora você imagina uma federação sendo feita para vereador e para prefeito. Porque deputado estadual e federal, vou dar um exemplo para você, deputado estadual você vai ter a chapa é de 31 pessoas. sim, Você sabe quantos candidatos só o PSB teve para vereador ano passado? Com 974, só o PSB. Agora você multiplica isso por 5.800 municípios, aí no Brasil inteiro, e coligando e os partidos coligando, que isso que emaranhado de gato isso dá. uhum, Então quando vai fazer uma federação, não pode pensar só num processo eleitoral agora, tem que pensar como é que isso vai ser daqui a 4 anos. A outra uhum, eleição vai ser afetada por essa federação, né. uhum. Então a discussão ela é mais ampla, né. É, e tem esse risco que tem acontecido de ter algumas, divergências quando você tem um partido que não está É, muito alinhado, é, politicamente, né, que pode causar que você tenha, é. na verdade, o esforço do partido de construir uma chapa forte termine elegendo uma pessoa que Exato. não tem exatamente uma É, identidade programática com o exato. outro Contra partido, partidos. né. Sem contar que tem as questões locais, né. Às vezes os 2 partidos são filosoficamente próximos, mas as pessoas dos Uhum, partidos são diferentes, são inimigos políticos, estando em pa uhum. então tudo isso tem que ser Mas tem a negociado. ver, claro, com a sobrevivência desses partidos, da estrutura desses partidos, Verdade, né. verdade. Por É. causa das cláusulas que estão sendo, construídas Criadas a nível por nacional. causa do que acontece Não no se Brasil. discute, por exemplo, uma fusão no PSB, né. Não, não se Sim, discute. uma federação. Não se discute ainda a fusão, não se discute. Agora também, assim, tem que se avaliar muito, porque em Brasília, no Congresso Nacional, na Câmara Federal, se os partidos não tiverem uma boa quantidade de deputados, fica difícil fazer política lá, Sim, né, você tem o sim, você fica com um grupo. PSD com muito deputado, o PL com muito deputado, o PT com muito deputado, aí do outro lado você tem os outros partidos que têm pouco deputado. Então, num processo de votação, de negociação político, você é arrastado, você é atropelado, né. É necessário que você tenha uma Você quantidade de pode ser deputados nem federais consultado em alguns é, casos, né, porque já forma a sim, maioria e exatamente. tchau, né. E sem contar também a questão financeira, né, porque o Na fundo disputa de partidário cargos também. não, o fundo partidário, o fundo Sim. eleitoral, tem tudo a ver com o deputado federal, né. Então, quando você perde deputado federal, você perde Uhum. fundo partidário, você perde fundo eleitoral. Quando você perde recurso, sua capacidade eleitoral, a capacidade eleitoral dos membros do partido também reduz, porque o partido precisa de Uhum. dinheiro para poder botar o pessoal para ser candidato, E né. essa chapa, como você, mencionou, né, ela a construção precisa considerar muitas coisas, né, essa Muito. diversidade regional, por Sim, exemplo, de sim, sim. perfis, de qual que é o eleitorado, conseguir Sim, abarcar um é. eleitorado o maior possível, bem Tem que ajustar complexo. isso, é uma geopolítica complexa, que aí você vai fazendo com o tempo, não tem fórmula mágica, né, você tem que fazer com o tempo, estudando os movimentos com o tempo. Uhum. Vai desagradar alguns, certamente, Isso né, não não tem a tem menor como. dúvida, isso não tem a menor Mas dúvida. assim, para estadual, quantos, deputados hoje, quantos vocês têm Então nós pensa temos 3 trabalhado, né, deputados como meta? estaduais hoje, nós temos a Janete, o Folleto e o Toninho do Imater, do Incapera agora, né, que são os 3 deputados estaduais. Nós queremos, a nossa proposta, a nossa visão de futuro aí é que a gente eleja pelo menos, no mínimo, 4, né, no mínimo 4, certo? Acho que o potencial da nossa chapa é muito bom. Se der tudo certo, a gente vai chegar lá, né. Quem teria aí de novidade, assim, com peso nessa chapa? Tem Não, nós teremos outros ca o ex-prefeitos? outros candidatos tem muitos prefeitos, assim, nossa chapa tem não daria para citar todo mundo, porque é muita gente, mas, assim, você tem, a Jaqueline Moraes, por exemplo, que é nossa candidata a deputada estadual, Ela tentou a ser também. Janete vai ser candidata a deputada estadual, né. Os nossos candidatos hoje, o Dari Pagung, o o Toninho será um candidato de novo, né. Você tem o Givaldo, que é candidato a deputado estadual, que vai ser candidato a deputado estadual, né. E por aí vai, você tem um bocado de gente que está colocando seu nome à disposição para ser candidato a deputado estadual com alto potencial de voto, tá. Se você pegar aqui para lembrar minha chapinha aqui, minha chapinha não, minha A chapona, colinha. tem muitos nomes, mas sim agora o detalhe também dessas chapas é que você a questão de você ter o percentual de mulheres, né. Sim. Então esse é um fato, por exemplo, na chapa de deputado estadual, eu preciso ter 10 mulheres,
no mínimo 10 mulheres, né. Então tem, por exemplo, a Sabrina lá de Guarapari, que deverá ser nossa candidata a deputado Ela é também, vereadora, é né. vereadora, né, colocou o nome dela à disposição. Nós temos a Patrícia em Vila Velha também, que é Patrícia vereadora, também Crisanto. colocou o nome à disposição, tá. Nós temos possivelmente a Lorena de Cachoeira de Itapemirim, colocou o nome à disposição e por aí vai. Então Ela foi a gente vai, já candidata a foi prefeita, candidata né. a prefeita, entendeu. Tem outras companheiras que estão aí também estudando, avaliando, mas assim, a gente vai ter as 10 mulheres, já temos as 10 mulheres, na Uhum. verdade, né. E o É, PSB tem muita gente com visibilidade atualmente, né, é. por estar no governo, por estar em Sim. cargos, em secretarias, em Ah, o Bruno subsecretarias, né. Lamas, Bruno Bruno Lamas, nosso Lamas candidato a também, deputado pois estadual, é. você lembrou bem, me ajudou a lembrar bem do Bruno, nosso companheiro Bruno, com certeza é um candidato forte nosso também, Uhum. né. Eh, Nós temos o Kim da saúde, Kim, que é um companheiro também muito importante para nós, um companheiro também que vai ser candidato a deputado, enfim. Então a gente tem que estar monitorando isso, tá. Então é isso, eu tenho mais muita os meus amigos que estão me ouvindo, me desculpa se eu não vou falar o nome de todo mundo, porque são muitas pessoas, né, só alguns que eu lembrei, mas temos com na verdade, todo mundo na chapa é importante, né. Uhum. Uma chapa de 31, todos eles são importantes, porque são eles que juntos elegem 4, 5 ou 6, né. Uhum. Os 4, 5 ou 6 sozinhos não consegue se eleger, né, nós precisamos fazer um coeficiente alto para eleger 4, 5, né, temos aí Uhum. 40, Uma 80, assembleia de temos que 30 passar no qual, né, exatamente, a própria costura é, de governabilidade, ela passa por um amplo número de partidos, sim, ou, né, se vier a ser oposição, quer dizer, tem uma bancada, né, de pelo menos 4, é uma bancada é uma bem bancada forte nos segundo turno. é uma bancada Geralmente é a forte, maior bancada, tem sido é uma por aí. bancada que vai ajudar muito a tocar o governo, né, porque vai tentar preservar tudo isso que está acontecendo hoje de bom, né. Mas aqui, ó, eu achei que você tem aqui, ó, o Bruno Lamas, nós temos o Cacau lá de Marechal Floriano, que vai ser candidato, né, nós temos o Daí Pagum, Eliardo, Fabrício de Anchieta, que é candidato a deputado estadual, tá certo? Eh, o Jaiminho lá do sul do norte do estado, esse candidato que você foi prefeito, né? Eh, Você tem o Sandro Ferrari, que é o companheiro do agronegócio, que vai ser candidato, né? O Toninho eu já falei. Tem a Flávia Sirene, ex-deputada, ex-prefeita de Mimoso, né? Eh, o Ted Conte, que vai ser também candidato, tá certo? Então alguns nomes que eu sei eu tenho aqui por volta de uns 40 nomes mas esses são alguns nomes que você, assim, que você Uhum. conhece mais aí, esses Hum. nomes que a gente, né. E assim, só para fechar, o que que você considera que caracteriza hoje o projeto do PSB para o Brasil, pensando a nível nacional, e como que isso se reflete aqui no Espírito Santo? Então, o que nós zelamos e nós tentamos, manter as nossas ações nesse sentido é o fortalecimento do processo democrático. Isso pode parecer um pouco romântico, um pouco abstrato, mas não é, porque as nossas práticas têm comprovado isso. Quando você tem um partido como o PSB que se reúne mensalmente com sua executiva, que faz congresso, que faz seminário, que faz formação, que faz encontros, reúne diretório e que discute a política nacional, que discute a política estadual para preservar esses valores principais nossos, que são os valores democráticos de fato, né, aqueles que garante, uma dinâmica importante de desenvolvimento, de crescimento para o Brasil, como está sendo demonstrado hoje pelo governo atual, né, pelo governo brasileiro, que tem feito aí um trabalho espetacular, um grande trabalho que às vezes não é reconhecido, mas olha o quanto nós melhoramos do governo federal passado para esse governo, né. Independentemente de qualquer posição ideológica, mas como nós avançamos, se você for olhar o crescimento do país, se você for olhar as faculdades, a universidade, programas de casa própria, a micro e pequena empresa, como foi valorizado nesse governo, né, o agronegócio, enfim. Então é essa postura, essa visão democrática, essa prática democrática o que a gente mais zela, né. E aí o fortalecimento de políticas públicas importantes, entre elas, a de inovação, né, entre elas a de geração de trabalho e renda, entre elas a educação, a segurança, a saúde, mas com a visão, para cima, né, valorização do SUS,
valorização das práticas que são importantes no Brasil, que a gente às vezes não dá valor. E quando sai daqui e vai para outro país, vê lá o pessoal dizendo: "Ah, aqui não tem isso", mas no Brasil tem. Aí a gente não valoriza, né. Então é importante que a gente, passe mais o mais importante, que a gente consiga ter sempre uma articulação estadual e nacional que possa promover o desenvolvimento do Brasil, desenvolvimento sustentável, cuidando aí do meio ambiente, cada dia mais é uma preocupação, nosso governo tem uma preocupação forte nisso, Renato, o nosso governador coordena o Consórcio Nacional do Meio Ambiente, nós temos práticas, que são observadas a nível de Brasil, a nível de mundo, aqui nós temos mais de 160 projetos dentro do Fundo Cidade só voltado para o meio ambiente, então assim, é uma prática, isso não existe em outro lugar, né, uma coisa importante é você nós temos um investimento hoje, o Espírito Santo faz 20% da sua receita líquida, ele faz de investimento, né, enquanto a média do Brasil é 6%, e uma boa parte desse investimento está voltado para o meio ambiente, para o desenvolvimento, para as estradas. Então assim, desenvolvimento, inovação, educação, democracia são as bases nossas e é pelo quais a gente tenta manter essa prática socialista. Teve até uma polêmica recente que o Paulo Folleto, pediu para retirar o nome dele no requerimento de urgência do PL da anistia, né. Sim. Isso tem um posicionamento do partido em relação a isso. O partido, não é a favor da anistia, né. O partido ele se posiciona, talvez numa lógica de discutir a dosimetria das penas, né, Uhum. que pode ser discutido. Se a gente é uma discussão que a gente pode conversar sobre isso. Agora, assim, aconteceram erros diversos e se você não pode ficar anistiando todo tipo de crime, senão daqui a pouco o cara vai matar alguém e vai ser anistiado, né, então não é por aí. Acho que as pessoas têm que pagar pelos erros que foram cometidos, evidentemente. Agora, possível discutir a dosimetria da pena, como é que se está sendo muito pesado, se não está. Isso acho que é possível se fazer uma discussão para poder ajustar isso, né. E nesse caso o PSB se considera participante da discussão. Agora em relação a anistiar de forma irrestrita, não tem o nosso apoio. Uhum. Obviamente o apoio à urgência do projeto não quer dizer necessariamente o apoio ao projeto, mas, Mas é um passo. é um passo e É, o Folheto acabou justificando que houve um erro é, legislativo e que ele é é, contrário, né, é. Isso. junto com os 2 deputados do É, PT, foram os únicos, né, dos 10, 70% da bancada capixaba é. está a favor desse projeto que, quer dizer, tem a ver também com impunidade, né, em relação aos atos de 8 de janeiro Exatamente. e é uma pauta aí que tá muito quente no Congresso, É, né, uma tá. pauta que está permeando o Congresso no momento complexo, mas que a gente tem que, tratar com muita clareza, né. O Brasil não pode mais ser submetido a esse tipo de coisa, né. A gente está num mundo muito complexo, assim, o presidente dos Estados Unidos fazendo tantas coisas que a gente não consegue, eh, perceber como é que isso ajuda a melhorar o mundo, né. E aí se junta com outros tantos aí de extrema direita que tem posições complexas, nós temos que fazer o contraponto a isso. Né, a gente precisa fazer o contraponto, é necessário fazer o contraponto. Essas coisas vão tomar uma escalada que ninguém segura mais, né. A Uhum. gente e quem é mais jovem não passou pela ditadura, não percebeu o que foi o nazismo, o fascismo, né. E então é preciso que a gente tenha cuidado com isso, que isso pode voltar, essas coisas podem voltar, né. É importante que a gente consiga fazer esse contraponto. Mas é isso, né, no mais é ajustar as ações para que a gente possa melhorar a vida do povo, né. Esse é o nosso propósito. Bom, muito obrigado, Alberto Gavini, aqui no Política é Essa, o programa do Século Diário sobre política e poder no Espírito Santo, produção e locução é minha, Vitor Taveira, e aqui no apoio técnico temos o Alexandre Bisinotto, no estúdio Rocket Filmes. Vamos continuar conversando aí, obrigado pelas informações. Obrigado, Vitor, obrigado aí à área técnica aí pelo apoio. Muito bom estar com você aqui, uma disposição, né. Eu acho que o debate, o diálogo e as informações são importantes. Bom ressaltar que o a política ela não é uma ciência com exatidão, né, é uma ciência dinâmica, mutável, então as coisas vão se ajustando com o tempo, mas que Deus possa dar sabedoria e muita saúde a todos que queiram contribuir com a melhoria das políticas públicas e possam melhorar a vida do povo. Um forte abraço. Política é S, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.